A seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é a Maria Visconti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje, que é o primeiro episódio da segunda temporada do Desnazificando, a gente vai trazer mais um tema para a nossa série de dicionário de conceitos. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos de culpa e responsabilidade, esse par de conceitos bem complicadinhos aí. Para quem não conhece essa série de dicionário de conceitos, a gente tenta trazer um debate teórico e historiográfico de algum conceito específico, trazendo também as suas possíveis aplicações. A gente lembra, é claro, que esse dicionário não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre um determinado conceito, e é claro que muita coisa vai ficar de fora. A ideia é a gente trazer um debate mesmo com alguns autores e algumas teorias que a gente já tem familiaridade, e a gente convida vocês, ouvintes, a complementar a nossa discussão com mais bibliografia ou outros autores e perspectivas, tá bom? Bom, hoje a gente resolveu fazer um dicionário para falar de dois conceitos, justamente porque eles são complementares. Vocês vão reparar, entretanto, que ao longo do episódio a gente vai mencionar um outro conceito que é fundamental para essa discussão, que é o conceito de moral, de moralidade. Responsabilidade, culpa e moralidade caminham juntos aí nesse rolê muito complexo que é compreender a conduta humana, principalmente a conduta humana em regimes totalitários. Pensando especificamente no caso do nazismo, de quem foi a culpa pelo Terceiro Reich? Será que a gente pode responsabilizar apenas o Adolf Hitler pelo Holocausto ou apenas os membros os principais membros do alto escalão do nazismo? E a população alemã, como é que ela fica nessa história, né? De quem que é a culpa? Vem com a gente que a gente vai conversar sobre isso hoje. Para a discussão de hoje, a gente vai trazer as perspectivas da Hannah Arendt, do Zygmunt Bauman, do Karl Jaspers e do Tzvetan Todorov. Hannah Arendt e Bauman já são conhecidos de vocês, já falamos bastante deles aqui. E o Jaspers e o Todorov a gente ainda não falou muito. Talvez vocês conheçam, talvez não. Mas a gente vai tentar ver como cada um deles entende os conceitos de culpa e de responsabilidade e também por que esses são conceitos que se complementam e quais as possíveis relações entre as teorias deles. Talvez esse dicionário fique uma grande salada teórica, mas a gente promete que vai fazer sentido. Então, vamos começar com ela, a grande musa desse podcast, Hannah Arendt. Ela faz uma diferenciação muito clara entre os conceitos de culpa e responsabilidade. Porque, para ela, a gente dizer que todos os alemães são culpados acaba contribuindo para o discurso dos próprios nazistas. Porque, bom, se todo mundo é culpado, então ninguém de fato é culpado. E isso significa também que ninguém pode ser julgado. Então, a gente não pode tratar de algo como uma culpa coletiva de toda a população alemã, desde Lutero a Hitler, né, que é algo que ela fala bastante. E é por isso que ela inclui o conceito de responsabilidade para ajudar a entender o colapso moral da Alemanha nazista. Porque o regime nacional-socialista ele introduziu na sociedade um novo conjunto de valores. E, concomitantemente, também um corpo jurídico ligado a esses novos valores. E, diante do horror da situação, né, dessa situação de exceção, houve um colapso universal do julgamento pessoal. Bom, de novo, de acordo com a filósofa, né, não existe nem culpa coletiva, nem inocência coletiva. A única coisa que é coletiva é a responsabilidade. A responsabilidade política é sempre uma responsabilidade coletiva. O que a Arendt fala é que as pessoas que não participaram, elas permaneceram com o mesmo sistema de valores, ou seja, com o mesmo julgamento de certo e errado de antes do regime de Hitler. Então, elas não assassinavam porque elas recusavam a viver com um assassino, eles mesmos. E dessa mesma forma, a conduta moral, ela não está relacionada nem à obediência, nem a uma lei externa. Segundo Kant, isso é o que diferencia a moralidade da legalidade. E ao tratar do imperativo categórico, Kant ele evidencia que eu não posso contradizer a mim mesmo. Né? O imperativo é agir de tal maneira que a máxima do meu ato possa se tornar uma lei universal. Então, é melhor estar em desacordo com os outros do que estar em desacordo consigo mesmo. Isso é algo que a Arendt puxa muito de Sócrates. Isso também vale para a noção de que é melhor sofrer o mal do que cometê-lo, porque se eu faço o mal, abre aspas, sou condenado a viver junto com um malfeitor, numa intimidade insuportável.
nunca posso me livrar dele. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nos alemães da época nazista, que foram esses não participantes, né, que se recusaram a aceitar e a participar nessa nova moral, nessa nova ordem. Por exemplo, os integrantes da Rosa Branca, né? Eles não passaram por uma crise moral ou uma crise de consciência porque o mal, para eles, não era uma tentação. Eles continuaram sabendo julgar o que era certo e o que era errado, né? Os valores deles não mudaram. E eles preferiram morrer do que ter que viver como criminoso, né? Então, de novo, abre aspas, eles nunca duvidaram de que os crimes permaneceram sendo crimes, mesmo se legalizados pelo governo. Então, né, voltando um pouco à questão da culpa e da responsabilidade, para Arendt, a culpa é um sentimento pessoal, e ele está ligado à moralidade, enquanto que a responsabilidade coletiva está inserida no campo político dentro de uma comunidade. Então, para ela, é tão errado sentir culpa por algo que você não fez, quanto não sentir culpa por algo que você fez. Mas a gente pode sim sentir responsabilidade por algo que a gente não fez, já que a gente vive em uma comunidade e essa responsabilidade é um dever político que a gente tem enquanto comunidade de impedir que o mal aconteça. Ou seja, quando a gente não impede o mal, nós somos responsáveis, não culpados. Então, existem, de acordo com ela, duas condições que têm que estar presentes para a responsabilidade coletiva. Eu devo ser considerado responsável por algo que não fiz, e a razão para essa responsabilidade é o fato de eu pertencer a um grupo e nenhum ato voluntário pode me separar desse grupo. E esse tipo de responsabilidade, para ela, é sempre política. E outra coisa muito importante que ela também fala é que todo governo ele assume a responsabilidade pelos atos e malfeitorias dos seus predecessores. E toda nação também tem que assumir a responsabilidade pelos atos e malfeitorias do seu passado. Essa questão de que nenhum ato voluntário pode me separar da minha comunidade se deve ao fato de que a gente sempre vive em comunidade, né? A não ser que você se mude por uma caverna no meio do nada e vá viver com 3 passarinhos, você vai estar vivendo em comunidade. Então, você tem sempre, inevitavelmente, essa responsabilidade. E a moralidade, por outro lado, né, ela diz respeito ao indivíduo na sua singularidade. Uma questão que aparece é que, muitas vezes, a gente entende a moral como um conjunto de costumes, um conjunto de hábitos, como valores, né? E o que a Arendt alerta é que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado para não entender a moralidade como um conjunto de hábitos que se modifica em cada época ou em cada governo. A moralidade, ela tem que estar ligada ao outro com o qual a gente quer viver juntos. E a moralidade, ela tem que partir do diálogo entre eu e eu mesma. Por que a moralidade, ela não pode mudar, né? Porque se a gente entende a moralidade como algo que muda, então isso abre um precedente para a gente considerar que o que aconteceu dentro do regime nazista era moral, porque a moral deles era diferente. Então, matar era moralmente aceito. E a gente não pode aceitar que isso seja verdade. Então, a moralidade, ela parte dessa questão, né, ela parte do diálogo interno. Por quê? Quando a gente tem medo, né, o medo de se contradizer, isso significa que a gente está vivendo com nós mesmos, né? Ou seja, que a gente está fazendo esse diálogo interno que a gente pode chamar de consciência. E a gente tem isso muito claro, então você não vai ter uma crise de consciência. Para Arendt, o que é importante é que no centro das considerações morais, de todas as considerações morais, tem que estar o eu. Então, se a gente tirar desses imperativos morais todas essas conotações de ordem religiosa, né, de ordem, assim, o que resta para ela vai ser sempre a proposição socrática de que é melhor sofrer o mal do que fazer o mal. E isso está ligado à consciência. Então, se a gente está ciente de que as normas e os padrões morais, eles podem ser mudados da noite para o dia, a gente tem que se manter, né, como foi o que aconteceu no regime nazista, então a gente precisa de uma baliza para se manter fiel a algo, né? Então, para ela, nessas situações extremas, o ponto de referência vai ser a consciência.
a consciência de que todos os dias eu estou condenada a viver comigo mesma. Então, enquanto eu mantiver esse diálogo constante interno, eu sei que isso vai me impedir de fazer certas coisas, porque se eu fizê-las, eu não vou ser capaz de conviver comigo mesma. Inclusive, eu acho que eu vou investir nessa ideia de morar numa caverna com 3 passarinhos, viu? Não tá fácil Todos viver em nós, né? sociedade, não. Nó. Surto. Eu e os meus 3 passarinhos na caverna. Eu e São Francisco de Assis, entendeu? Os passarinhos. Bom, gente, outro ator fundamental para a gente compreender melhor as questões sobre culpa e responsabilidade, e que inclusive já é nosso conhecido por aqui e dialoga fortemente com a Hannah Arendt, é o sociólogo Zygmunt Bauman. A gente já fez um episódio só sobre ele e sobre modernidade e holocausto, então se você ainda não ouviu, faça o favor de ir lá dar uma conferida. Até porque a gente vai retomar alguns pontos do livro aqui. Porque no Modernidade e Holocausto, o Bauman propõe a teoria de que o Holocausto é fruto da modernidade e que a gente não deve tratar o comportamento imoral como um desvio da norma ou alguma coisa que, enfim, esteja inserida fora da sociedade. Para ele, a conduta moral deve existir independentemente de qualquer fator externo, ou seja, independentemente da sociedade na qual a gente está inserido. Ele diz o seguinte, que, mesmo se condenada pelo grupo, aliás, por todos os grupos, a conduta individual deve ainda ser moral, uma ação recomendada pela sociedade, mesmo por todo o conjunto da sociedade em uníssono, pode ainda assim ser imoral. A capacidade de julgamento para distinguir o certo e o errado é alguma coisa que deve se basear além da consciência coletiva da sociedade. E, bom, enxergar os nazistas como loucos ou sádicos que fizeram tudo por terem uma doença ou qualquer coisa, diminui a culpa e a carga de responsabilidade do que realmente precisa ser analisado. O Bauman diz o seguinte, que enquanto a moralidade foi entendida como um produto social, e aqui ele está super dialogando com a Hannah Arendt, e ela for explicada em termos causais por referência a mecanismos que, se funcionam adequadamente, garantem o seu abastecimento constante, os eventos que ofendem os difusos, mas arraigados sentimentos morais e desafiam a concepção comum do bem e do mal, da conduta própria ou imprópria, tenderão a ser vistos como resultado de uma falha ou má administração da indústria moral. O comportamento imoral é então teorizado como desvio da norma, e, em última análise, da deficiência ou da imperfeição dos mecanismos sociais destinados a exercer tais pressões. Então, bom, para o Bauman, a responsabilidade pelas ações morais repousa no indivíduo, e cabe a ele a capacidade de resistir à pressão da sociedade para fazer algo que ele mesmo pode considerar como errado. O que o nazismo conseguiu atingir com sucesso foi a produção social da distância entre os indivíduos, de modo a eliminar essa noção de responsabilidade na maioria das pessoas. Mas para ele, para o Bauman, a moralidade não é um produto da sociedade, e sim uma coisa que a sociedade manipula e utiliza. Então, nesse sentido, os seres humanos têm a responsabilidade moral de resistir à socialização. Isso quer dizer que a minha responsabilidade enquanto ser humano é incondicional. Ela diz respeito ao outro. A minha relação com esse outro está inerente a mim enquanto humano. Então, o dever moral só conta com essa responsabilidade humana essencial pelo outro e muitas vezes posturas morais são aquelas mesmas posturas de resistência. Então, retomando algumas coisas que, inclusive, a gente já até falou no nosso episódio mais específico sobre o Bauman, e, bom, o nazismo, na verdade, o que ele consegue fazer, como eu já falei, é impedir que essas pessoas sintam responsabilidade com relação ao outro. Então, você tá ali, sei lá, né, fazendo um trabalho de escritório, ou participando das atividades do partido, mas você não tem a dimensão de que aquela ação que você está tendo está impactando na vida das outras pessoas, né? Você não percebe esse outro do seu lado como um indivíduo, como alguém que efetivamente existe. Então, bom, se você não tem essa dimensão desse outro, como que você vai se sentir responsável por ele, né? A Hannah Arendt até fala muito sobre isso no Origens também, sobre como o totalitarismo isola cada um em sua individualidade. E mesmo estando no meio de uma multidão, você acaba se sentindo só. E isso contribui, é claro, para que você não perceba como a sua ação acaba impactando na vida do outro. E é para isso que o Bauman está chamando a atenção. Para ele, a gente tem que realmente resistir a esses processos, né? A responsabilidade que você tem com relação ao bem-estar do outro que está ali ao seu lado, por, enfim, mais diferente de você que ele seja, ela deve sempre pautar a sua ação. Então, você tem que ter sempre no horizonte que
a sua existência no mundo impacta a existência do outro. E foi com essa distância, foi com essa impossibilidade de conexão mesmo com as pessoas ao seu redor, que permitiram que o nazismo conseguisse fazer de maneira tão eficiente, não é que é algo que o Bauman também chama muita atenção no Modernidade e Holocausto, um genocídio. Então, o genocídio ele só é possível a partir do momento em que você não tem no seu horizonte a existência de um outro. Acho que sempre que a gente fala nessa questão da produção social da distância, né, eu lembro um pouco do que o Kershaw fala, de que assim, a grande vitória dos nazistas em relação à discriminação contra os judeus, né, e depois no processo de extermínio, foi conseguir com que a população alemã ficasse indiferente, que é justamente isso, né, acho que esse sentimento de indiferença, ele faz com que a pessoa se sinta menos responsável, ou com que ela não se sinta responsável de jeito nenhum, né. E também, sempre que a gente pensa também nesse caminho que foi percorrido até o extermínio, que tinham passos, né? Por exemplo, e esses passos iam sempre cada vez mais segregando os judeus, né? Então, tipo assim, literalmente você ia produzindo artificialmente essa distância social, né? Não por acaso, os campos de concentração, a partir de um dado momento, não ficavam na Alemanha, né? Assim, você realmente, não apenas moralmente falando e, enfim, pessoalmente falando, existe uma distância, houve um esforço muito significativo para produzir uma distância física e tirar realmente da visão das pessoas o que estava sendo feito, né? Mas isso, de modo algum, exime a responsabilidade de quem apoiou, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Bom, tendo essa discussão em mente, eu acho que o Tzvetan Todorov, que é um filósofo, linguista e teórico, também tem uma perspectiva muito parecida com a do Bauman. Assim, para ele, o mal não é uma patologia e não deve ser entendido como tal. A gente fez um post recentemente sobre um dos conceitos que o Todorov trabalha nessa obra dele em Face ao Extremo, que é o conceito de fragmentação, que é justamente um conceito no qual ele tenta analisar como que pode, numa mesma pessoa, coexistir o bem e o mal, no sentido de que como que pode um homem que é descrito como um pai amoroso, um marido gentil e carinhoso, na sua vida pública, ele trabalhar com o extermínio de milhares de pessoas. Então, o que o Todorov está tentando compreender é esse fenômeno através de uma perspectiva de que o mal não é uma patologia. Então, ele inclusive disse que no mundo em que a gente vive, que inclusive no nosso mundo atual, né, de 2021, os homens que aplicam a lei são muito mais perigosos do que aqueles que seguem os seus instintos, porque são poucos os homens que, na verdade, têm instintos maus, instintos ruins, mas são muitos os que seguem as leis, que é o caso do Eichmann, né, e que é o caso de uma infinidade de burocratas que a gente conhece ao longo da nossa vida. A banalidade do mal nada mais é do que um fenômeno que acomete o indivíduo, mas que tem uma explicação na nossa sociedade, né? Inclusive, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre a banalidade do mal, vai lá ouvir, porque é com o professor Adriano Corrêa, é uma verdadeira aula de filosofia, recomendo a todo mundo ouvir. Mas, bom, vamos lá. Todorov também está alinhado com Hannah Arendt na perspectiva de que o totalitarismo é um novo regime, e esse novo regime cria um lugar do inimigo constante, né? E que esse inimigo constante evoca o pensamento instrumental e destrói o espaço entre os homens, como a própria Hannah Arendt diria, né? Esse espaço entre nós, que é o espaço que faz com que a gente possa agir. Esse novo sistema, esse novo regime, essa nova forma de dominação também institui um novo código moral, que foi o que a Bárbara falou no começo do episódio, né? E a causa dos crimes do totalitarismo está na natureza desse regime e não na natureza do indivíduo. O ser humano é o mesmo, tanto numa democracia quanto num regime totalitário. Como o Todorov diz, não podemos tirar lições sobre a natureza humana no totalitarismo, porque ou o ser humano não é bom nem mal, ou é os dois. Ou seja, a gente precisa tentar entender, na verdade, a originalidade desse fenômeno e como que as pessoas normais agem dentro desse tipo de regime, e não tentar entender essas pessoas como desviantes ou como pessoas que têm uma natureza diferente, né? No entanto, nada disso significa que o indivíduo causador do mal não tem responsabilidade, né? Muito pelo contrário.
E aqui a gente pode diferenciar a culpabilidade legal da responsabilidade moral, que são duas coisas realmente distintas para o Todorov. Ele diz que os homens nunca são inteiramente privados da possibilidade de escolher. A pessoa é responsável por seus atos, quaisquer que sejam as pressões que sofra. Caso contrário, renuncia à sua filiação humana. Entretanto, quando as pressões são de fato muito grandes, o julgamento deve levar isso em conta. Sendo assim, no nosso ato de escolher, a gente pode ter uma culpabilidade legal, mas a gente também, na maioria das vezes, tem uma responsabilidade moral para com essa escolha, né? Porque nós estamos sempre podendo escolher. O Todorov parte muito do princípio de que tirar a própria vida também é uma escolha, né? A gente nunca é privado dela, a gente sempre tem um certo nível de controle, ainda que em regimes extremos, mas como ele falou ali, né? Em regimes extremos, a gente tem que levar essa extremidade em consideração. E a moral, nesse sentido, quando é colocada em nome de um bem comum, de um ideal maior, pode se tornar um monstro, né? Que é exatamente o que aconteceu na Alemanha nazista. Essa nova moral que foi instituída, era tida como uma moral que faria a Alemanha ser grande novamente, né? Que faria com que o Terceiro Reich fosse de fato um Reich de 1000 anos e onde os arianos, os alemães arianos, iriam viver em paz e prosperidade. O Todorov, como um bom teórico filiado ao Kant, assim como a Hannah Arendt, entende que a efetivação do imperativo categórico é precisamente o cuidado com os outros. Para quem não sabe, o imperativo categórico é aquela lei na qual haja de tal maneira que a sua ação possa ser compartilhada por outros, né? Que a sua ação possa ser uma verdade universal. Então, ter uma moral livre, ou seja, não imposta, é impossível em uma sociedade tal como a nossa. Então, a gente nunca sabe se a gente faz o bem livremente, né? Se a gente faz por livre e espontânea vontade, porque a gente está numa sociedade que é construída, a gente já nasce nessa sociedade, e o máximo que a gente consegue fazer, como a Bárbara falou, é sair de uma sociedade e ir para outra. E aí isso me lembra muito aquele episódio de Friends, em que a Phoebe e o Joey discutem se é possível fazer uma boa ação verdadeiramente altruísta, né? Que eles falam uma selfless good deed. E que eles chegam à conclusão que não, né? Assim, a Phoebe fica com muita raiva, mas ela conclui que não. Porque mesmo quando a gente quer fazer o bem, a gente ainda assim tem um sentimento de que está fazendo bem e faz a gente se sentir bem. E o fazer a gente se sentir bem faz com que essa ação não seja altruísta. Essa também é uma das inúmeras fritações da série The Good Place, que inclusive é uma aula de filosofia por episódio. E, via de regra, também bastante kantiana, né? A Good Place segue bastante a linha da deontologia. O personagem do Tiri é bastante fiel ao Kant aí. Se vocês quiserem, a gente pode chamar um convidado para falar sobre essas questões de moralidade na filosofia. Eu acho que rende um bom episódio. A gente está falando aqui só do que a gente sabe, pautado nesses autores que a gente está citando, né? Mas não somos filósofos, então. E a gente sabe que essa é uma discussão muito profunda e muito tradicional e complexa na filosofia. Mas, bom, dito tudo isso, o que a gente pode concluir é que a gente não sabe, se a gente for partir dessa teoria do Kant, a gente não sabe se a gente faz o bem porque a gente quer egoisticamente nos sentir bem, mas o que vale é fazer o bem. Então, o ponto de partida para a ação moral é refletir sobre o que a gente é capaz. Então, similar ao Bauman, o Todorov entende que o mal não é acidental e que a gente pode e deve resistir a ele. Eu acho que tanto para o Todorov quanto para o Bauman, e acho que até mesmo para a Hannah Arendt, a gente tem que entender que essa ação moral, ela não pode ser colocada em nome de um bem comum tão amplo assim, porque ela pode se tornar uma questão que não é verdadeiramente ligada ao bem comum, né? E esse imperativo categórico deveria ser ligado ao cuidado com os outros, e não necessariamente ele é. E o totalitarismo nos mostrou isso. Pensando nisso, o Todorov traz para a nossa discussão aqui o conceito de dignidade humana, um conceito que ele já está no começo do livro, ele já elabora para falar de resistência, mas ele também usa esse conceito para pensar até nos próprios nazistas. A dignidade para ele seria o respeito por si mesmo e, ao mesmo tempo, uma adequação entre o exterior e o interior. Para ele, a dignidade não exige uma sanção social, ela necessita apenas da coerência entre consciência e gesto, o que leva a concluir que nem toda dignidade é moral. Ela só se torna moral quando ela vem do exterior e está a serviço do bem. Ele diz que o nazista que age sempre de acordo com as suas convicções merece, talvez, uma espécie de respeito, mas nem por isso seu comportamento se torna moral. Para que isso aconteça, não basta que haja harmonia entre os atos e os ideais. É preciso ainda que esses ideais não se choquem com o bem da humanidade. Ou seja, essa dignidade não é necessariamente moral, porque às vezes
você tem respeito por si mesmo, tem uma adequação entre o exterior e o interior, mas a sua ação ela pode ser imoral, né? Porque ela não está em respeito com a dignidade das outras pessoas que estão convivendo com você ali, que é exatamente o que a Ana comentou que o Bauman fala, né? Às vezes uma ação que é feita por todos também pode ser uma ação imoral. Então, fazendo uma analogia com a Hannah Arendt, isso significaria que é melhor estar em desacordo com o mundo do que consigo mesmo, mas somente estar em acordo consigo mesmo não quer dizer agir moralmente. É possível estar em acordo consigo mesmo e não agir em serviço do bem. Eu acho que isso é importante para analisar tanto o caso do Eichmann, que segundo a Hannah Arendt não pensava nas consequências dos seus atos, então, portanto, não necessariamente agia de acordo com as suas convicções, quanto um nazista convicto, né, que realmente acreditava naquilo que ele estava fazendo. De novo, vou mencionar aqui o episódio que a gente fez com a Adriano Corrêa sobre a banalidade do mal, mas eu acho que isso é muito importante para a gente pensar casos de homens como Otto Orlendorff, que em Nuremberg afirma com toda a sua convicção de que matou milhares de pessoas porque acreditava naquela ideologia. Ele está, de fato, agindo de acordo com suas convicções, o seu exterior está em acordo com o seu interior, mas isso não significa que a ação dele isso não significa que a ação dele está sendo feita em prol de um bem comum, de uma dignidade partilhada, né? Não esse bem comum fake do nazismo, né? Tá fazendo sentido, gente? Tô falando aqui tal qual uma doida, tá, né? Se não tivesse fazendo sentido, a gente ia falar: Maria, você está louca. Você está louca, querida. Igual o Tom Hanks. Maria, stop. Você errou. Você errou. Não, tudo Você bem. errou. Vamos lá. Então, seguindo essa linha de argumentação do Todorov, né, tudo que a gente viu até agora, atos morais seriam aqueles atos que tornam o mundo melhor do que antes e que beneficiam todos os seus habitantes. No entanto, Todorov lembra, em nome da moral, só se pode exigir a si mesmo, o que significa que a moral tem a ver com o indivíduo, ainda que o ato moral possa beneficiar o coletivo. E aí é uma coisa também muito similar com o que a Hannah Arendt diz, afinal de contas, ela diz que a culpa é um sentimento ligado à moral e que é um sentimento individual. Então, o Todorov também está pensando nessa chave. O autor lembra que, se quero exemplos do bem, devo sempre tomá-los fora de mim. Do mal, começar a procurá-los em mim mesmo. E aí, não só de acordo com a Hannah Arendt, mas também em concordância com o Bauman, o Todorov afirma que o mal vive dentro de nós e que esse é sempre um grande perigo, né? Para os dois, na verdade, para todos. O mal não é acidental, ele está sempre lá disponível, pronto a manifestar-se, basta não fazer nada para que ele emerja. Isso também me lembra um pouco do conceito do Bauman de adiaforização da conduta humana, que é justamente esse sentimento de você não sentir nada ao ver outro ser humano sofrer, uma das consequências dos nossos relacionamentos modernos. A gente pode fazer um episódio sobre isso também. Quando ele fala que o mal está sempre disponível e basta a gente não fazer nada para que ele emerja, isso também me lembra muito de algo que o Bauman fala em Modernidade e Holocausto. Né? Ele também fala algo muito parecido. E eu fiquei pensando aqui como que essa questão de procurar exemplos está muito ligada à resistência no totalitarismo, né? Porque, por exemplo, a gente vai pegar o caso da Rosa Branca, efetivamente, assim, de concreto, eles não conseguiram fazer nada, né? Não derrubaram o regime, não pararam a guerra, mas o exemplo, ele é muito importante para, e aí, de acordo com o Bauman, para mostrar que o mal, ele não é todo poderoso, né? E eu fiquei pensando aqui como que isso se relaciona também, talvez, com a indiferença, né? Porque acho que o sentimento de impotência pode levar muito a essa indiferença com a situação, porque já que não tem nada que você possa fazer, acho que leva a uma abdicação da responsabilidade, né? E acho que o sentido desse episódio vai completamente no sentido contrário, né? O que a gente está falando é que não, e nesse sentido, mesmo que não vá dar em nada, né? Assim, concretamente, só essa ideia de mostrar que você ainda pode fazer algo, sabe? Talvez vá um pouco contra esse sentimento de indiferença e ajude a assumir essa responsabilidade que a gente tem. Não, é só porque eu lembrei daquela frase do Kershaw também, né? Aquela famosa frase que ele... Não vou lembrar o nome do livro agora,
mas que sobre como o caminho até o genocídio, na verdade, ele foi pavimentado pela indiferença, não é? Então, assim, você tem um início ali com algum sentimento de ódio, talvez, mas ele não tornaria possível você realizar um genocídio amplo como foi o genocídio nazista, não é? O que eles, enfim, perpetraram contra judeus e inúmeros outros grupos sociais, populações, enfim. Né? Eu acho que entra muito nisso que a Bárbara está dizendo, né? Então, foi a indiferença das pessoas com relação ao destino das outras que permitiu que, talvez usando um palavreado meio, né? Mas que permitiu que o barco corresse solto, né? Assim, não houve uma resistência ampla a nada que foi feito, assim. Então, lembrando um pouco naquela lógica que a Hannah Arendt faz sobre a ideologia, né? Se você concorda com A, você vai concordar com B. Se você concorda com B, você vai concordar com C. Então, se você concorda com os judeus perderem os seus empregos, você concorda com os judeus não morarem nos guetos, você concorda com os judeus serem enviados para um lugar que você não sabe o que é. Então, você acaba realmente concordando com toda a lógica que leva, inevitavelmente, ao genocídio, não é? Então, assim, pensar que foi a indiferença das pessoas, não é? E que permitiu que isso acontecesse, não é? Então, ter esse senso de responsabilidade com relação ao destino do outro e a possibilidade do sentimento de culpa no sentido de você não fazer nada diante daquilo, teria sido uma boa bússola moral, talvez para pensar em formas de resistir, não é, a essa socialização tão genocida mesmo. Tentei pensar numa palavra melhor, mas não tem. Eu acho que... pode falar, Bárbara. Fazer um outro raciocínio doido aqui. Vamos ver o que vai sair. Que eu tava pensando nisso, lendo a pauta e pensando no post que saiu hoje de fragmentação, aquela questão de que as pessoas se tornam só mais um dente da engrenagem, tipo assim, mas se eu não fizer o trabalho, alguém vai fazer, sabe? E que mesmo que você se abstenha de fazer, né, vamos supor que você é um burocrata que trabalha no escritório e se você não quiser fazer aquele trabalho de organizar pela tabela dos trens das deportações, alguém vai fazer esse trabalho. E aí eu fiquei pensando que, né, nessas situações extremas, que talvez seja realmente o que a Hannah Arendt fala, sabe? Assim, você vai ter que decidir se você... Porque com a sua ação você não vai ser capaz de parar o regime mesmo, assim. Uma pessoa só não vai fazer isso, mas, tipo assim, se nessas situações realmente não é melhor você se abster de fazer o mal do que continuar trabalhando, sabe? Eu fiquei pensando também que eu acho que, em certa medida, algumas ações de resistência podem ser vistas como você sendo o seu próprio bom exemplo. No sentido de que as ações morais partem de a escolha de bons exemplos. Se você não tem nenhum bom exemplo ao seu redor, porque todo mundo ou apoia ou é indiferente, por vezes você mesmo tem que ser o seu bom exemplo, né? Você mesmo vai ter que, tipo, tomar uma atitude, mesmo que você saiba que essa atitude, igual o caso da Rosa Branca mesmo, né? Igual você sabe que não vai mudar o regime, não vai acabar com a guerra, não vai fazer nada, mas você próprio está sendo um exemplo, não só para você, como para os próximos, né, que vão vir, né? Então, eu acho que isso é muito sintomático, né? Porque, como a Ana estava falando, né, quando você é indiferente, você está dando um consentimento tácito, né? A Hannah Arendt, inclusive, usa essa palavra muito, um consentimento tácito. Eu acho que essa coisa dos exemplos me faz pensar sempre nisso, de que muitos momentos a gente não tem bons exemplos ao nosso redor, né? Tipo assim, a gente tem que ser o exemplo, porque e não só para a gente, como para quem está vindo, para as outras pessoas poderem olhar e falar, tipo, nossa, é possível agir de outra forma. Para a gente que é historiadora no futuro, poder olhar para esse regime e falar, tipo assim, não existe falar de consentimento geral, porque teve uma resistência aqui. Independente dela ter sido ínfima, dela não ter tido nenhum resultado, existiu uma resistência. A partir do momento que existe uma resistência, você já consegue dizer que o totalitarismo não consegue ser total na sua pretensão, ainda que a pretensão seja essa. Tanto é que viraram exemplos, né? Até hoje, Sim. a Rosa Branca, tipo assim, todos os membros, tipo assim, são exemplos de resistência, né? Com certeza. E assim, eu falei que a ação deles não teve impacto prático,
mas teve sim uma significância moral e é muito importante. Bom, pensando nisso que a gente está falando aqui, essas coisas dos exemplos, né? O Todorov também entende que agir moralmente demanda não só que o indivíduo seja o sujeito das ações que ele recomenda, mas também e essencialmente uma profunda e constante análise e questionamento de si mesmo. E aí a gente retoma também a Hannah Arendt quando ela diz que não são todas as pessoas que estão dispostas a essa constante análise, porque essa análise requer um relacionamento consigo próprio, né? Ela inclusive faz essa questão muitas vezes, né? Com que outro quero ou suporto viver junto? Eu suportaria viver comigo mesma, sabendo que eu não fiz nada para impedir o mal? Teoricamente, não. Então, por isso você age, né? Se eu não conseguiria viver comigo mesma, sabendo que eu não fiz nada para impedir o mal, aqui a gente consegue ver o sentido da resistência ao totalitarismo, né? Que é o que o Todorov fala. Quando ainda há tempo, é imperioso agir. E essa ação está pautada nesse princípio moral de que eu quero ser o meu próprio exemplo, que é meio que isso que a gente está falando aqui, né? Citando aqui o Todorov, quando ele fala sobre o que seria a moral e como ela afeta o mundo humano. Do modo como a compreendo, a moral não poderia desaparecer sem que produzisse uma mutação na espécie humana. A moral, tal como a entendo, é uma das dimensões constitutivas do mundo intersubjetivo. Ela o impregna de parte a parte e constitui, ao mesmo tempo, seu ápice. Como é possível imaginar a humanidade sem relações. Não. Como é impossível imaginar a humanidade sem relações intersubjetivas, não podemos imaginá-la sem dimensão moral. Entendo por moral aquilo que nos permite dizer que uma ação é boa ou má. Um mundo privado de moral seria um mundo onde tudo nas relações humanas tornar-se-ia indiferente, o que é praticamente impossível de conceber. Se me perguntassem por que agimos de maneira moral, seria levado a dar uma dupla resposta. Porque, desse modo, sentimos uma alegria profunda e porque, por meio disso, conformamos-nos à própria ideia de humanidade e participamos, assim, de sua concretização. Ou seja, né, o que Todorov está relembrando para a gente aqui é que essa questão moral é de fato o que nos torna humanos, né? Essa ação moral nesse sentido seria tão natural e inata quanto o mal cotidiano, né? Que é esse mal de não fazer nada mediante o sofrimento do outro. O mal causado pela indiferença, que foi o que eu comentei antes sobre a diaforização da conduta humana, esse conceito do Bauman, pode acometer a maioria de nós, todos nós, e na maioria das vezes comete, mas, como Todorov nos lembra, para que o mal se realize, não basta a ação de alguns, é preciso também que a grande maioria fique de lado, indiferente. Disso, sem dúvida, somos todos capazes. Nesse sentido, o que ele relembra o tempo todo é que a ação moral está ao nosso alcance da mesma forma que esse mal, né? Ela se constitui de uma ação voluntária e livre, é preciso escolhê-la, ainda que tenha toda essa fritação sobre se essa moral seria de fato livre numa sociedade que já está dada. Mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder pensar, né, de como que agir de maneira que o mundo vá se tornar melhor com a sua ação, que nada mais é do que um imperativo categórico, faz parte da concretização da ideia de humanidade que a gente participa. E aí tudo que a gente falou até agora está totalmente interligado. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi aqui um círculo muito bonito com tudo que a gente falou até agora. Não sei se vocês acharam bonito, mas eu achei muito bonito. Eu achei. Você Achei achou forte. lindo? Achei lindo. Achei top. Então vamos lá. O último filósofo dessa nossa reflexão aqui é o Karl Jaspers, que inclusive foi orientador da Hannah Arendt, com quem ela se correspondeu e manteve uma amizade até o fim da vida. Ele escreve um livro logo depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que se chama A Questão da Culpa, que foi recentemente editado, lançado em português, acho que sei lá qual edição, e é um livro muito bom, bem curtinho, em que ele analisa como que a gente pode pensar na culpa alemã naquele momento marcante do julgamento de Nuremberg, né, onde todos os nazistas estavam sendo julgados juridicamente, mas a Alemanha como um todo estava sendo julgada moralmente, né? O que seria da memória desse período na Alemanha, né? E aí o Karl Jaspers faz uma reflexão bem ampla sobre
a perspectiva da culpa não só para esses criminosos nazistas e esses homens que estavam diretamente ligados ao Holocausto, como também da população alemã. Então, ele cria 4 categorias de culpa para a gente analisar essas situações. A primeira é a culpa criminal, que é uma culpa por um crime que foi realizado, ou seja, né, que está penalizado dentro da lei e que, portanto, pode ser julgado por um sistema legal. A instância dessa culpa é o tribunal que aplica e julga essas leis. Essa é a primeira culpa que nós temos. A segunda culpa é a culpa política, que é similar ao que a Hannah Arendt está entendendo como responsabilidade política, como a Bárbara já falou. São as normas que vigoram sob o nome do direito natural e internacional. Então, o que está em jogo nessa culpa política são as ações dos homens e das mulheres de um Estado, já que todos nos submetemos à ordem de um determinado Estado. O Jaspers, inclusive, diz que cada ser humano é corresponsável pelo modo como ele é governado. E é aquilo que a Hannah Arendt diz, né, de que a gente só pode sair de uma sociedade e ir para outra. Então, essa culpa política também é uma coisa que sempre nos acomete. Existe também a terceira culpa, que é uma culpa moral, que existe em todos aqueles que dão espaço à consciência e ao arrependimento. Toda ação permanece submetida a um juízo moral e todos temos responsabilidade por tudo o que fazemos enquanto indivíduos, inclusive ações políticas e militares. Então, aqui, também similar ao que a Hannah Arendt diz, né, essa culpa moral só é possível para as pessoas que estão dispostas a fazer esse diálogo interno do 2 em 1, ou seja, esse diálogo entre eu e eu mesma, esse constante exame das suas ações e essa constante reavaliação das suas atitudes e dos seus pensamentos e das suas ideias. Não são todas as pessoas que estão dispostas a essa relação. Então, a culpa moral deveria acometer a todos nós, mas não acomete necessariamente, né? No caso do Eichmann, por exemplo, ele não sente essa culpa moral porque ele se recusa a pensar. Ou seja, ele se recusa a fazer esse diálogo interno, ele se recusa a analisar as suas próprias ações. Não significa que essa culpa não está ali, né? Mas ela não existe para ele, né? Porque ele não faz essa relação. E por último, a gente tem a culpa metafísica, que é a falta de solidariedade absoluta com o ser humano como tal. Ela existe mesmo quando a exigência moral já cessou. Se eu sou testemunha de uma injustiça ou um crime e sobrevivo, existe uma voz dentro de mim que diz: se você está vivo, a culpa é sua. A culpa metafísica para o Jaspers, então, abrange um sentimento de corresponsabilidade por toda a injustiça no mundo. E por isso ela não é muito explicável para a gente em termos jurídicos, políticos ou até mesmo moral. Afinal de contas, a moralidade, como a gente já disse várias vezes, diz respeito à nossa própria ação, né, à ação individual. O Jasper diz que ou a gente arrisca a nossa vida incondicionalmente, sem objetivo e sem chance de sucesso, ou preferimos ficar vivos pela impossibilidade do sucesso. E aqui, de novo, retomando o que a gente falou sobre a rosa branca, né? Ao sentir essa culpa metafísica e também, em certa medida, uma culpa moral, e também a culpa política, já que a culpa política de fato acomete a todos nós, eles preferiram se jogar incondicionalmente, arriscar essa vida mesmo sem chance de sucesso. Ao contrário da maioria dos alemães que preferiram ficar vivos porque esse sucesso seria impossível, né? Ou seja, sucesso sendo visto aqui como a derrubada do totalitarismo. Então, esses 4 conceitos de culpa são os que nos ajudam a pensar, de maneira geral, a nossa sociedade, eu acho, mas no regime nazista elas fazem bastante sentido, porque se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Eichmann, que a gente está falando bastante aqui, né? O Eichmann é culpado criminalmente, né? Porque ele pode ser penalizado, julgado por um sistema legal. Ele é culpado politicamente, porque ele faz parte de um regime que, por si só, já é um regime criminoso. Ele deveria sentir culpa moral, mas ele não sente, porque ele não dá espaço para consciência e para arrependimento. E ele também deveria sentir uma culpa metafísica, né? Acho que talvez ele até sinta, que é esse sentimento de corresponsabilidade por toda a injustiça no mundo. Eu acho que esse também é um sentimento que, talvez no fundo, todos nós compartilhamos enquanto seres humanos. Não sei, acho que se não deveria, né? Mas acho que é isso. Acho que ainda que esses conceitos sejam diferentes, né? Essas 4 culpas aí são diferentes, mas elas são relacionadas, né? Afinal de contas, a gente não pode se libertar da nossa culpa metafísica, como eu falei, ela é algo que deveria ser intrínseco à nossa condição humana, de ver o outro sofrer e sofrer junto, né? E bom,
tudo que a gente disse até agora, né, todos esses 4 autores que a gente trouxe para cá hoje, para dialogar, enxergam essa responsabilidade geral, política e comunitária que permeia todos os seres humanos, justamente pelo fato de eles serem humanos. E nesse sentido a gente pode falar inclusive, né, como a gente já falou várias vezes hoje, sobre a capacidade de escolha até mesmo em condições extremas. Poder escolher faz parte da nossa humanidade e dizer que não é possível escolher em uma determinada circunstância tira de nós mesmos um caráter humano essencial e fundamental. Então, eu acho que o que fica principalmente dessa reflexão do Jaspers é que a gente está meio que fadado a sentir uma culpa metafísica, uma culpa política, e se a gente tiver um relacionamento interno com nós mesmos, nós também estamos fadados a sentir uma culpa moral, dependendo das ações que a gente toma. Se essas ações não estão em prol da dignidade humana, como Todorov diz, né? Se essas ações não fazem o mundo melhor, se essas ações não são morais nesse sentido de construção de um mundo mais justo e mais igualitário, nós também estamos um pouco fadados a essa culpa moral. Eu acho que, não sei se para vocês fez sentido essa discussão, mas eu acho que esses 4 autores dialogam bastante, todos partem do princípio de que a gente precisa pensar na nossa condição humana, mas muito mais do que isso, a gente precisa pensar nas sociedades sobre as quais esses seres humanos estão submetidos e sobre a natureza dos fenômenos que eles vivenciam. Então, retomando o que o Todorov fala lá no comecinho, né, é mais importante a gente tentar entender a natureza do totalitarismo do que, essencialmente, a natureza humana. Apesar de todos eles aqui estarem falando de questões da natureza humana e todos eles estarem falando de questões meio que intrínsecas à nossa humanidade, à nossa condição, acho que no fim das contas tudo isso só quer dizer que o mal pode ser combatido justamente porque ele pode não ser escolhido, né? E porque cabe a nós, enquanto indivíduos, não escolhê-lo, quando a gente tem a possibilidade de escolha. E mesmo quando essa possibilidade de escolha nos é tirada, ainda assim a gente consegue agir mediante uma concepção moral que não foi alterada para que esse mal não se perpetue. Nossa, que lindo isso que eu falei. Meu Deus! Eu devia ter anotado. Muito bonita. Vou ouvir esse episódio de Amiga, novo. tá gravado. Você pode anotar depois. Eu vou ouvir de novo e vou anotar. Muito bonito. Parabéns. Nossa, Maria Visconde, se eu não estivesse vendo você, eu ia fazer igual a Luísa. Foi você que pensou isso? Ali tá na Só que sua ao voz. vivo, né? Não tem como questionar. Ao vivo? Ao Ao vivo, vivo. gente. Ao vivo. Entendeu? Ao vivo, sem Jogou roteiro, assim, entendeu? Sem roteiro, olhando aqui pra minha planta, sabe? uma roda viva. Roda viva. Amiga, parabéns. Arrasou, foi muito Mas bonito. é isso. Se vocês quiserem concluir depois dessa minha conclusão, não precisa falar mais. Amiga, eu não vou falar mais nada. Eu vou só dar tchau. Daquelas, né? Tipo assim, eu não vou ser. Eu fiquei Não quero falar mais pensando, nada. numa frase do livro que eu tô lendo agora, que o autor fala, né, que as pessoas sempre falam que o mundo é cruel. E ele fala que o mundo não é cruel, ele é indiferente e as pessoas podem ser cruel. É isso por hoje, a minha contribuição. Muito bom, muito bom. Deixo aqui a minha contribuição. Beijo, Deixa tchau. aqui, é isso. Nossa, É porque nem eu sei acho o que tem eu muito falo. a ver, sabe? Quando o Todorov fala que o mal ele está presente em todos nós, né? É isso. E aí, Tô Ana, pensando. qual a sua conclusão? Tô me sentindo pressionada, não. Vamos lá. Bom, depois dessa aí eu fiquei até abalada emocionalmente aqui pensando sobre a existência, mas enfim. Mas uma coisa que eu sempre penso quando a gente debate questões relacionadas à culpa, e aí eu acho que assim, a culpa a gosto do freguês, né? Temos 1 milhão de tipos de culpa, né? E também temos a responsabilidade, que é um termo que, por exemplo, Jaspers não usa, mas que quase que corresponde mais ou menos, né? A noção de responsabilidade coletiva da Hannah Arendt, não é a culpa política, certo? Bom, eu sempre reflito assim sobre como não apenas, né, o Holocausto e não apenas o nazismo, mas também outros acontecimentos, né, da história que muitas vezes a gente, não a gente, né, não necessariamente a gente, mas acho que a gente também não dá a centralidade que deveria para pensar sobre essas questões. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre como as reflexões em torno do Holocausto e do nazismo
podem nos levar a pensar sobre os limites da experiência humana e sobre como muitas vezes a gente realmente não dá conta de enquadrar essa experiência, não é? Então, assim, eu acho que uma coisa que fica muito clara, pensando na questão dos julgamentos, por exemplo, né, é que não resolveu, sabe? Você julgou criminalmente, né? Você culpou criminalmente essas pessoas pelos atos perpetrados por elas durante o Terceiro Reich. No entanto, as ideias ainda estão aqui, no entanto, as pessoas ainda falam sobre as mesmas coisas, no entanto, outras atrocidades e outros acontecimentos igualmente dramáticos ao longo da história continuam sendo ignorados ou, enfim, interpretados levianamente. Então, eu acho que tendo um pouco, né, esse quarteto fantástico, esses 4 atores que a gente trouxe aqui como um horizonte teórico para o debate mesmo, eu acho que o que fica é realmente a reflexão do quão é necessário pensar sobre isso, né, e do como, mesmo não dando conta de, enfim, culpar, seja criminalmente, seja politicamente, ou enfim, mesmo tendo ciência que talvez nem todo mundo sinta sequer uma culpa metafísica, né, ao mesmo pensando, né, como a Maria disse, eu espero que sinta, mas assim, talvez não sinta, porque, né, quem sou eu para dizer, né, a gente nunca pode dizer do que o outro sente, mas assim, pensar realmente a necessidade disso, e mesmo tendo ciência de que é insuficiente, de dizer isso, né, e de falar sobre como nós devemos sim nos responsabilizar e sobre como sim nós devemos pensar no coletivo, porque se nós ficamos isolados na nossa individualidade, a história nos dá exemplos de o quão nefasto tudo isso pode ser. É isso, gente. Por hoje foi o que eu dei conta de fazer. Tchau. Eu vou só complementar, Deu. a não ser que a Bárbara quer falar alguma coisa. Não, minha Não? contribuição vai ser uma frase. Vocês fazendo, tipo assim, um ensaio. Amiga, ficou Texto. palavras doidas, mas assim, vai ficar filosófico. Tá todo mundo filosofando aqui, porque o Jaspers pode filosofar, eu não. Eu queria só complementar que eu concordo com o que a Ana falou, não tinha parado para pensar sobre isso ainda, mas eu acho que faz muito sentido de que realmente a gente aqui fala sobre nazismo e sobre totalitarismo, sobre o Terceiro Reich, mas essas discussões nos convidam a outras discussões, né? Tipo assim, a gente está partindo de uma discussão a partir desse fenômeno histórico, justamente porque a gente acredita que essas questões não foram exauridas nesse fenômeno histórico. Tipo assim, porque a gente acredita que todos os problemas que esse fenômeno trouxe ainda estão presentes e justamente por isso a gente continua refletindo, porque ainda tem as suas reverberações na atualidade, né? Então, quando a gente fica aqui se sentindo impotente no nosso governo atual, principalmente ano passado, com essa questão da vacina, né, o governo constantemente boicotando a nossa vida e tal, fica essa sensação de indiferença, porque as pessoas que estão ao nosso redor também estão com essa sensação, e tá todo mundo meio que nesse ciclo atomizado da sociedade de massas que a Hannah Arendt diz, né? E sem essa compreensão de como agir e de como seria possível mudar isso, se é que é possível. E acho que o que esses autores estão todos falando aqui para a gente, nos convidando a pensar, é que é possível, sempre é possível, né? E cabe a nós enquanto indivíduos e indivíduos enquanto coletivo a fazerem isso e tentarem ser essa mudança, ainda que essa mudança possa não ser efetiva, né? Possa não causar verdadeiramente uma mudança dramática, uma revolução, mas que a gente possa ser o nosso próprio bom exemplo nesse sentido. Eu acho que é isso. Acho que mesmo que, né, assim, a gente não consiga efetuar essa mudança, acho que ainda é importante a gente, tipo assim, nossa ação não deixa de ter impacto moral, sabe? Igual no caso da Rosa Branca, isso acho que nesses tempos tão difíceis, acho que a gente tem que se apegar a isso também. O que a gente faz continua sendo moralmente significativo. Já diria o Primo Levi, não é? Até amarrar os cadarços em um campo de concentração já configura uma resistência. Sim, até porque eu acho que estar vivo no Brasil atualmente é uma resistência. Real oficial. É oficial.
Mas enfim, gente, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira fritação do ano de 2021. Já temos algumas pautas aí em andamento, mas se vocês tiverem algum tema específico que vocês querem que a gente fale, comenta aí pra gente. E esperamos que vocês gostem dessa segunda temporada. E é isso, um beijo e até a próxima.